Olá, sou Luiz Arechavala, sócio fundador da Arechavala Advogados, e nesse momento que a gente está em casa, o mundo jurídico está fervendo e o direito condominial não é diferente. Queria discorrer um pouquinho com vocês hoje sobre o fechamento de área comum. Se o síndico tem o direito de fechar a área comum, se isso é um dever dele e por aí vai. Os atos do síndico basicamente são divididos em dois. São os atos negociais, ou negócios jurídicos, como a gente chama, e os atos não negociais, que a gente chama de ato jurídico estrito sensu. Os atos negociais são aqueles onde ele tem discricionariedade, ou seja, ele pode escolher entre criar, manter, extinguir ou modificar relações jurídicas ou direito. Os atos não negociais são atos onde ele não escolhe, simplesmente ele cumpre uma norma jurídica. Exemplos de atos negociais seriam a renúncia dele do mandato de síndico, a contratação ou demissão de funcionário, celebração de contratos em favor do condomínio, representando o condomínio. E os atos não negociais, a gente podia dar como exemplo aqui a contratação do seguro anual, guardião de piscina, sinalização de saída de emergência e por aí vai. Para a gente saber se esse ato do síndico de fechamento de área comum é negocial ou não negocial, a gente vai refletir aqui sobre algumas perguntas. Pode a Assembleia descumprir uma norma jurídica? Pode a Assembleia determinar o não fechamento de uma área comum? Qualquer condômino tem legitimidade e direito para pedir o fechamento da área comum caso o síndico não faça? Em cima dessas reflexões, no meu entendimento, o síndico não pode fechar, ele deve fechar, ou seja, é ato não negocial, não existe discricionariedade sobre esse ato. Agora, o que a gente precisa saber é se a forma de cumprimento desse ato, ela se dá de maneira lícita ou ilícita. E, para tanto, para a gente analisar a ilicitude disso, a gente tem que ver o dano, o nexo e a conduta do síndico. Dano existe, na minha opinião, porque você ter cerceado o seu direito de usar as áreas comuns lhe causa um dano, evidentemente. Nexo, sim, porque existe uma ligação direta entre a conduta do síndico e o fechamento e o dano causado, que é o cerceamento do direito. Só que a conduta do síndico, ela se dá em exercício regular de um direito, que é o que a gente chama de excludente de ilicitude, né? Então, por mais que cause dano, não tem responsabilidade. Agora, um outro ponto a ser analisado é se, mesmo com todos esses requisitos, houve abuso de direito. O abuso de direito, por exemplo, poderia acontecer se o síndico proibisse a passagem na área comum, né? Ou seja, ele impede o condômino de ir para a rua ou de regressar para a sua unidade. Aí sim me parece que é um abuso de direito, é um excesso, né? Mas sendo simplesmente o fechamento da área comum e mantendo a passagem na área comum, não vejo nenhum abuso. Agora, para o abuso de direito, ele primeiro de tudo, ele tem que ser provado, até porque a presunção é de boa-fé, a presunção é de licitude, e para eventuais abusos de direitos, você tem o Poder Judiciário, que está aí para coibir qualquer abuso de direito em qualquer ato jurídico. Portanto, não vejo a necessidade, como já vi alguns colegas muito importantes falando, que teria a necessidade de uma assembleia para ratificar todos os atos do síndico nesse período. Não vejo necessidade. Primeiro porque, como eu disse, a presunção é de boa-fé, em regra, os atos são lícitos e eventuais abusos, você poderia sim, nessas hipóteses, ter uma assembleia para deliberar sobre o abuso, ou ir ao Poder Judiciário para coibir esses abusos. Ok? Então, em regra, os atos são lícitos e, no meu entendimento, o síndico tem o dever do fechamento das áreas comuns. Um abraço e até a próxima.